Oi, gente! Hoje eu vou falar como fazer o pega no colo, coloca no berço, ou pick up, put down, PUPD, por faixa etária. Primeiramente, se você não tentou nenhuma técnica até hoje, eu tentaria antes dele a técnica de silenciar e dar tapinhas. Eu falo sobre ela no vídeo Como Ajudar o Bebê com Menos de 3 meses. Você pode utilizar essa técnica até os 6 meses, mais que isso, o pode atrapalhar um bebê maior. Caso não dê certo, aí você vai para o PUPD. Primeira divisão, dos 3 aos 4 meses. Por que um período tão curto? Porque nessa fase, alguns bebês fazem a transição. Antes faziam 3 sonecas normais, mais longas, e uma mais curta no final do dia, e agora vão passar a fazer 2 sonecas normais, mais longas, e uma mais curta. Também acabam ficando um pouquinho mais de tempo acordado, né? Tem uma janela de sono maior. As mamadas, que em média eram, por exemplo, 5, mais a refeição dos sonhos, passam a ser 4, mais a refeição dos sonhos. Então, nesse período de 3 a 4 meses, se você vai ensinar o seu bebê a dormir através do PUPD, você já ajusta a rotina. Ela é de forma gradual, vai demorar no mínimo 15 dias. E tem que sempre observar o seu bebê, cada bebê é único. Essa é a principal diferença entre o PUPD dos 3 aos 4 meses e dos 4 meses aos 6 meses. Mas a técnica em si consiste em você tirar o seu bebê do tapetinho de atividades, do ambiente de atividades, levá-lo para o quarto para diminuir a energia na hora do sono, e você vai levá-lo para o berço. Aí você fala, agora nós vamos dormir, e vai colocar o seu bebê no berço. Provavelmente ele vai chorar. Ele chorou? Você vai pegá-lo no colo e no minuto que ele se acalmar, você já coloca ele no berço. Você pode tirar ele aqui, ele já vinha chorando, que era o meu caso. Eu tirava a bebê, só de fazer assim, ela já começava a chorar. Você termina de colocar ele no berço, aí você pega de novo. E tenta, nesse tempo assim que você coloca, colocar a mão sobre o seu bebê e falar, tá tudo bem, a mamãe tá aqui, a gente tá indo, você tá indo só dormir, e você vê que não vai se acalmar, já pega no colo. Gente, você pode ser que você faça por 1 hora, pode ser que você faça por 20 minutos, até 1 hora e meia. Se você for contar, às vezes 50, 100, 150 vezes. Parece que tem hora que não vai dar certo. Mas é só no início. Uns 3 dias depois já começa a diminuir esse tempo, essa quantidade de vezes, às vezes até menos, dependendo do seu bebê. Aí você me pergunta, e se meu bebê não se acalmar na hora que eu trouxer ele pro colo? Se você trouxer ele pro colo e você vê que ele não vai se acalmar, se ele ficar ali até uns 5 minutos, você coloca ele no berço. Não passa de 5 minutos com ele no colo. Coloca e pega novamente. Outra coisa, se o seu bebê começar a se debater, arquear as costas, você não fica com ele no colo, você não vai lutar com o seu bebê ali. Você fala, eu vou te colocar no berço, você está apenas indo dormir. Lembra de sempre estar falando com o seu bebê. Eu lembro que eu ficava, parecia um mantra, né? Eu ficava, tá tudo bem, a mamãe tá aqui. E é impressionante, depois que o resultado veio, hoje em dia, se eu preciso acalmá-la, no caso de sair da rotina, e eu preciso intervir, que eu vejo que ela não vai adormecer, só de chegar ali e falar com ela, tá tudo bem, a voz já acalma ela. A minha bebê, no caso, né? Mais uma coisa, tem um momento que o bebê começa um chorinho, que não é mais aquele choro genuíno que, como se quisesse dizer, eu não sei dormir assim, me ajuda, né? É um chorinho que é chamado de choro mantra. Nesse momento, a gente não pega o bebê, você percebe que ele já tá se acalmando. E aí, só coloca a mão sobre ele, não precisa nem ficar batendo. E, sabe, como faz no silenciar da tapinhas? Você só coloca a mão sobre o seu bebê e vai falando que tá tudo bem, que você tá ali, que ele vai dormir. E nos primeiros 3 dias, você fica no quarto com o seu bebê após ele adormecer por pelo menos 20 minutos, porque pode ser que nesse período ele acorde, sabe, tem aquele reflexo ainda e leve um susto. Você coloca a mão sobre ele, fala que tá tudo bem, que você tá ali. Caso ele acorde e chore, fazer o PUPD de novo. Ou se ele desperta depois de uns 30, 40 minutos, usar a mesma técnica para fazê-lo voltar a dormir novamente. Tem uma outra técnica que chama acordar para dormir, mas eu conto em outro vídeo como que funciona essa técnica também, para esse caso de acordar após 30, 40 minutos. Então, quer dizer que vai demorar 3 dias para eu ensinar meu bebê a se acalmar e adormecer sozinho? Não.
vai depender do seu bebê. Quanto mais novinho, normalmente menos tempo. Porém, a cada 3 dias você vai deixando de fazer alguma coisa, assim, vai falando menos, vai tirando a mão, para chegar no momento que você só vai colocar o seu bebê no berço, ele vai estar acordado e você vai sair do quarto. Aqui demorou uma semana, com uma semana a gente teve uma regressão, precisei pegá-la novamente no colo algumas vezes, cheguei a fazer até 20 minutos depois de 7 dias, mas depois volta tudo ao eixo. Dos 6 aos 8 meses. Nesse período, o bebê já adquiriu novas habilidades. Alguns já se sentam, outros até ficam em pé. Então, nesse momento, vocês não vão pegá-lo no colo como você faria com um bebê de 3, 4, 5 meses. Você vai estender os seus braços para ele, vai falar, vem com a mamãe. E aí, espera que o bebê estenda os braços para você, pega ele no colo, coloque ele imediatamente na posição horizontal e fala para ele, tudo bem, nós estamos apenas indo dormir, e coloque-o no berço. Importante, não olhe nos olhos dele, porque isso vai criar um vínculo entre vocês e pode piorar o choro. Colocando o bebê no berço, você coloca a mão bem firme sobre o corpinho dele, até às vezes com a ajuda do antebraço, e vai falando com ele que tá tudo bem. E caso ele volte a chorar, faça o mesmo processo novamente. Se você percebe que ele vai para um choro que tá se acalmando, mesma coisa, não interfira, seja só uma presença acalmante ali para ele aprender a dormir. O que provavelmente vai acontecer com um bebê dessa idade? Quanto mais velho o bebê, mais enraizados estão alguns costumes. Então, isso que eu tô falando às vezes assim, vai colocar, é a primeira vez você vai conseguir colocar o braço e ele vai se acalmar? Não, provavelmente ele vai ficar aos berros, parece que vai ser até pior. Eu vou trazer em outro vídeo alguns estudos de caso desse período, porque pode ser que você se identifique ou identifique alguma coisa que possa te ajudar. Dos 8 meses até 1 ano. Nesse período, muitos bebês já engatinham, alguns já ficam em pé e até andam. Então, provavelmente seu bebê vai se colocar em pé ali no berço e você vai colocar os braços ali atrás do joelhinho e nas costas e deitá-lo no berço, colocar a mão firme e vai falando, tá tudo bem, nós estamos apenas indo dormir. E se não funcionar, começa a chorar, espere ele ficar em pé de novo, totalmente em pé, para depois deitá-lo novamente. Provavelmente, você vai repetir isso por diversas vezes. Vai chegar num ponto que o bebê não vai mais conseguir ficar em pé, ele vai estar cansado, ele vai se sentar. Você sempre vai deitá-lo no berço novamente e vai colocar a mão sobre ele, vai ser sempre aquela presença calmante. Existem casos que os pais falam que conseguem fazer o bebê dormir, adormecer sozinho, mas não conseguem sair do quarto. Nesses casos, é possível usar um colchão de ar, que é algo provisório. Você pode dormir uma noite ali no quarto com o seu bebê. Pode ser, dependendo da situação, que dure 1, 2, 3, até uma semana. Mas sempre que possível, vai afastando o colchão até que você consiga sair. E são essas as principais diferenças do PUPD por faixa etária.